Olá, pessoal. Hoje estamos aqui no terceiro podcast da Onco Express Talks e hoje estamos aqui com a presença da doutora Tatiane e ela vai passar muita informação para a gente hoje com relação à parte ginecológica, que também abrange uma parte também do que a gente trabalha, de medicamentos que a gente trabalha. Oi, Tatiane, tudo bem? Olá, boa tarde, Márcia, tudo bom? Você apresenta para a gente aqui como que você chama, como que você começou a trabalhar, em que área que você está, passa pra gente todas as informações aí. Bom, meu nome é Tatiane, eu tenho 28 anos, eu fiz faculdade, eu comecei lá em 2016, fiz na Universidade Federal de São Carlos, e atualmente eu estou fazendo especialização, residência médica em ginecologia e obstetrícia na Universidade de Santo Amaro, aqui em São Paulo. E aí, é isso. Ah, que legal. Mas o que te levou a ir para a parte da medicina? Tem alguém da família trabalhando na área da saúde? Por que você decidiu medicina na sua vida? Até a hora que eu comecei na faculdade não tinha ninguém, hoje em dia tem minha prima que também está fazendo faculdade, mas na época não tinha ninguém que era médico, né, eu fui uma das primeiras da família. Desde que eu era bem nova, assim, eu sempre gostei muito da ideia de ajudar os outros. A gente teve um momento da vida em que a minha avó, que estava viva, ela teve câncer de mama, e foi um dos gatilhos que eu tive pensando como um propósito do que eu queria trabalhar, do que eu queria fazer, de conseguir ajudar as pessoas no momento em que elas estivessem precisando. Ah, que legal. É uma história muito bonita mesmo. A área que você está hoje, ginecologia, ela basicamente inicia a sua fase inicial, o paciente indo procurar um ginecologista na adolescência, né? Hoje, com a evolução da medicina, com a informação que as pessoas têm, na adolescência os jovens já podem procurar e devem procurar o ginecologista? Sim, com certeza. Existe até uma área da medicina, da ginecologia, que é infantopuberal, então na parte das crianças que têm algum problema ginecológico, muitas vezes malformações, ou às vezes algum distúrbio genético que a gente também trata. Na maioria das vezes, a mulher, ela começa o primeiro atendimento com o ginecologista ainda na adolescência. A ideia de começar nesse período, né, é porque a gente pode trazer muita educação em saúde para essas meninas. Então, desde ensinar para elas o que é uma menstruação, como elas devem ter o cuidado de higiene nesse momento, iniciar os métodos contraceptivos, orientar com relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, desde bem novinha, o ideal é que a mulher ela comece o acompanhamento com seu ginecologista. A primeira consulta, a jovem deve ir depois da menstruação? Ou antes da menstruação ela deve ir no médico? É só depois? Depende muito da necessidade daquela mulher, né? Então nada é muito fixo na nossa, não só na nossa área, em tudo na medicina. Mas vamos supor, é uma menina que nunca menstruou e tem 19 anos, a mãe tem alguma dúvida, fala, poxa, minha filha ainda não menstruou, não era para ela ter menstruado? Então ela pode buscar um ginecologista. Agora, às vezes uma menina de 9 anos, 8 anos menstruando também, será que isso é normal? Procurar o seu ginecologista. Não existe uma idade específica para ela procurar a gente, mas desde que ela sinta a necessidade de ter uma orientação ou de ter um acompanhamento, ela é muito bem-vinda. Ah, que legal, é bom saber, e as pessoas também estarem sabendo dessa informação, né? Diagnóstico de doença na parte ginecológica, o paciente ele tem algum sintoma, alguma doença que ele possa vir a ter, ele vai primeiro fazer os exames ou ele passa no ginecologista? Qual que é esse primeiro exame que o médico deve fazer? Nossa, aí é uma pergunta que abre margem para inúmeras respostas, né? Então, o ginecologista barra obstetra, né, são especialidades que elas caminham juntos. Então, a paciente ela pode procurar a gente só por uma rotina, porque quer começar um anticoncepcional, ou porque ela quer começar a fazer a rotina de Papa Nicolau dela, ou porque ela tem um corrimento, ou porque ela tem uma queixa de uma dor na mama, uma queixa de que a menstruação dela é irregular. Então, realmente não é uma coisa fixa, assim. Não tem um motivo único, né? São vários motivos, né? Ela pode ter sintoma, ela pode procurar o atendimento
atendimento em urgência, ela pode procurar o consultório. E durante a gravidez ela deve sempre acompanhar também o ginecologista, né? Durante a gravidez ela tem que ir sempre, né? Isso, a ideia, até quando a gente pensa em uma gestação, é que se ela for programada, ela comece a acompanhar com o obstetra antes de engravidar. Antes da gestação, a gente já começa a pensar em usar vitaminas, em fazer o exame da mãe, o exame, inclusive o pré-natal hoje em dia é muito bacana, porque não é só um pré-natal para a mulher, né? Ele é um pré-natal que envolve também o homem, tem até alguns especialistas que fazem o pré-natal do homem. Ai, que legal. Porque nesse sentido, a gente vê tanto a saúde da mulher, a saúde do pai da criança, começa a preparar ela, o corpo dela, para receber uma gestação. Ah, entendi. E desde então ela tem uma rotina, e aí não existe uma coisa fixa também, existe um mínimo de consultas de pré-natal, obviamente, mas vamos supor que é uma paciente de alto risco, uma diabética, uma paciente que tem pressão alta, ela vai ter mais consultas do que uma paciente que não tem nenhuma comorbidade. Ah, entendi. É interessante essa informação também. O método contraceptivo, ele varia de cada paciente para paciente, ou existe um perfil para indicar um método contraceptivo para o paciente? Não, ele muda totalmente para cada paciente, para cada faixa etária, para o que aquela paciente tem de doença, né? Então, vamos supor, uma adolescente hoje em dia, a gente pensa em métodos que a gente chama de longa duração, porque muitas vezes é difícil para uma adolescente lembrar de tomar o anticoncepcional oral todos os dias no mesmo horário. Ela erra um dia, erra 2 dias, pronto, aí o medicamento já não faz aquele efeito que era para ele fazer. Perfeito. Então, muitas vezes, alguns métodos, hoje em dia a gente tem o implante, que é o que a gente chama de Implanon, que a gente coloca e ele dura 3 anos. Tem os DIUs, mas para colocar os DIUs, a menina ela já tem que ter tido uma relação sexual. E também pensando em doenças, né? Então, uma paciente que teve trombose, por exemplo, é contraindicado um hormônio com estrogênio para ela. Então, métodos não hormonais talvez sejam mais eficientes para ela. Então, varia de paciente para paciente. Isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E o ideal é ela realmente procurar o médico dela. Porque existem algumas doenças que contraindicam, por exemplo, o anticoncepcional oral, que geralmente nas adolescentes, né? Isso acontece muito. A gente não procura o médico, pergunta para uma amiga o anticoncepcional que ela está usando e acaba usando o mesmo. E tem algumas particularidades de cada paciente que a gente consegue manejar isso, dando um específico para cada uma. Então, a consulta, ela faz toda a diferença para a gente indicar uma medicação, né? E ela também tem que, com uma certa frequência, mas não tão grande, mas prescreveu primeiro a droga, ela se deu bem, mas depois de 1 ano ela deve voltar no médico para saber se vai continuar usando o mesmo medicamento ou se pode mudar. Sim. Ou deve mudar, não sei. O ideal é uma consulta de rotina com seu ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Isso numa paciente que não tem nenhuma doença. Não necessariamente para fazer algum exame complementar. Então, não é porque você tem 15 anos que foi no ginecologista que vai fazer um Papa Nicolau. Não. A ideia é você fazer uma consulta no seu ginecologista para ele conversar com você, ver como está a saúde da sua menstruação, ver como que está a sua saúde reprodutiva, a sua saúde sexual, e a partir daí fazer um exame físico, examinar suas mamas, examinar a região genital. Se tiver necessidade, ele vai indicar algum outro exame. Mas só o acompanhamento, muitas das vezes, já é suficiente. Quais são esses exames, normalmente, que o médico pede para o paciente? Os de rotina, Papa você Nicolau, você falou mais alguns, quais são? Isso, depende muito da faixa etária e do que a paciente tem de comorbidade. Então, numa paciente sem nenhuma doença, a gente costuma fazer de rotina o Papa Nicolau, e aí cada sociedade, associação, eles têm uma indicação a partir do início da faixa etária, né, para começar a colher esse exame. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele recomenda que a gente faça o Papa Nicolau a partir dos 25 anos de idade, e você, a partir do momento que você faz 3 Papa Nicolais que são normais, você começa a fazer a partir do momento que você faz 2 Papa Nicolais normais, você faz a cada 3 anos, né? Tá. E então você faz a cada 3 anos. Agora, tem algumas sociedades que pedem que esse Papa Nicolau seja feito anualmente, tem um médico que faz
com uma idade menor do que os 25 anos, então isso não é fixo, né? Não tem uma regra assim definida também, né? Existem protocolos, então, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, tem da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia, tem do Ministério da Saúde, e acaba que cada profissional segue um deles, entendeu? Tá, entendi. E aí também, além do exame de rastreio do Papa Nicolau, um outro que é muito importante também de rastreio é a mamografia, né? E aí, da mesma forma, o Ministério da Saúde, ele pede que a gente comece a mamografia do paciente a partir dos 50 anos de idade, né? E aí, de acordo com o Ministério, você faz a cada 2 anos, então é bienal. Já e até 69 anos, né? Ele põe um limite para o exame, e aí, caso a paciente, por exemplo, com seus 75 anos, percebe um nódulo na mama, uma alteração na pele, você pode pedir esse exame como diagnóstico. Já a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela orienta fazer a mamografia a partir dos 40 anos e não tem um prazo para terminar. Então, enquanto a paciente consegue fazer, ela vai fazer o seu exame. Né? E esse exame aí, o autoexame, ele ainda é indicado ou não? Por muitos anos ele foi indicado, por muitos anos tinham campanhas, né, na televisão. Sim, sempre todo mundo falava disso, até mostrava. E hoje, como é que funciona hoje? Como está os dias? Hoje em dia ele já não é mais indicado de rotina para as mulheres, tá? Os estudos mais recentes, eles mostraram que não houve nenhuma alteração de mortalidade nas pacientes que faziam o autoexame quando a gente compara com as mulheres que não faziam. Só que tinha um porém, além de não ter nenhuma alteração na mortalidade, essas mulheres acabavam indo para consultas porque palpavam, por exemplo, o osso da costela, ou porque achavam que tinha alguma alteração e na verdade era a mama dela normal. E isso gerava alguns exames desnecessários, às vezes intervenções desnecessárias e um aumento da ansiedade da própria mulher, né? Então, hoje em dia, a gente recomenda sempre o autoconhecimento do próprio corpo, no sentido de que a mulher ela tem que se tocar, saber como que uma mama, qual é a consistência da mama dela, como que é a mama dela, uma é maior que a outra, um mamilo tem uma diferença em relação ao outro, tem alguma alteração de pele que é dela. Então ela se tocar, ela entender como o corpo dela funciona, até porque a partir do momento que ela percebe uma alteração naquilo que era normal, aí ela vai procurar um médico. Mas antigamente, que pedia para fazer o autoexame sempre depois da menstruação, mensalmente. Sim, mensalmente. Isso não tinha muita campanha mais em cima disso. Sim. Hoje já não tem mais essa campanha. Não existe. Ah, legal. Tatiane, deixa eu te perguntar outra coisa. Doutora, o que o médico está procurando quando ele faz o exame físico das mamas? Na verdade, a gente tem um passo a passo ali do exame físico, acho que vale a pena até explicar um pouquinho para ver o que cada um deles significa. Primeira coisa que a gente examina quando a gente vai examinar as mamas da paciente, a gente pede para ela tirar a roupa e ficar sentada numa posição em que ela fique simétrica. Então a gente procura ver se uma mama é maior que a outra, se uma mama tem uma retração, uma alteração de pele, né? Tem alguns cânceres, alguns carcinomas, que eles deixam a pele com um aspecto de casca de laranja. Então a pele ela vai ficar grossa, ou ela vai ficar vermelha. Então só de olhar a gente já consegue direcionar o nosso raciocínio para o exame físico da mama em si. Tá certo. A gente pede, inclusive, para a paciente levantar o braço. Nesse sentido, às vezes uma mama levanta, a outra não. A gente percebe quando uma é mais simétrica ou não. Então, a gente pode pensar, talvez tenha uma massa ou alguma coisinha ali naquela região que está diferente. Depois do passo da inspeção, a gente segue pro exame físico das axilas. A gente costuma palpar os linfonodos axilares e os supraclaviculares, que são os que ficam aqui em cima da clavícula, né? Certo. Pensando de que a principal metástase dos cânceres de mama, primeiro eles começam nas axilas e nos linfonodos das clavículas. Então, a mulher, quando ela vai no exame, ela vai perceber que o médico dela vai tocar a axila dela. Depois a gente vai pedir ela para deitar e a gente vai fazer uma palpação, tentando palpar todo o tecido mamário da mama direita ou da esquerda, enfim, e depois a contralateral. O que é para ter? É para as mamas serem iguais, né? Então, às vezes a gente palpa, a gente sente uma parte mais dura, às vezes a gente sente uma parte dolorosa, às vezes a gente sente uma parte fofinha. Então, são coisas que
mostram pra gente que não tá igual do outro lado, então alguma coisa de diferente ele tem, né? E depois que a gente termina de fazer a palpação das mamas, a gente vai fazer a expressão dos mamilos, então a gente aperta o mamilo da paciente. Algumas pacientes vão liberar secreções pelo mamilo, e algum deles podem induzir a gente a pensar que pode ter um carcinoma. Por exemplo, uma mulher grávida, a gente vai apertar o mamilo e vai sair leite. Né? Então, é interessante a gente fazer esse exame. A paciente que tem câncer, algumas delas que acometem ali a região do mamilo, pode ter essa secreção mais com característica de sangue, ou transparente, que é o que a gente chama de água de rocha. Então, é uma aguinha transparente. Para a mulher, aquilo não é nada, para a gente é tudo. Né? Então, esse exame, ele muda totalmente o nosso raciocínio. Então, aí se vocês perceberem alguma situação anormal, é passado para um médico, para um mastologista, para ele dar continuidade nesse exame, para fazer uma outra avaliação? Como é que funciona? A princípio, ainda o ginecologista consegue começar a avaliação dessa paciente. Certo. Então, pensando em diagnóstico, né? A gente tem a mamografia, a gente tem a ultrassonografia. O ultrassom, ele é muito ruim em alguns casos, mas muito bom em outros. E vice-versa com a mamografia. Então, no geral, o médico acaba pedindo os dois exames para um complementar o outro, se for necessário, né? Percebeu alguma alteração do exame do ultrassom ou da mamografia? A gente tem algumas classificações nesse resultado. Para algumas dessas classificações, a conduta é a gente acompanhar a cada 6 meses, a cada ano, com uma nova mamografia ou um novo ultrassom. E a partir do próximo exame a gente vê se precisa de uma nova conduta ou não. Ou então já vem uma mamografia muito sugestiva de um câncer. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma biópsia. Então a gente ainda como ginecologista consegue fazer a solicitação dessa biópsia. Fechamos o diagnóstico de um câncer. Aí quem começa a cuidar é o mastologista. E o que é o mastologista, né? O mastologista nada mais é do que um ginecologista que fez uma subespecialidade em mastologia. Tá? Perfeito. Então a gente começa com a ginecologia obstetrícia e depois faz mais uma especialização em mastologia e aí a gente cuida das afecções da mama, né? Certo. Aí do mastologista em qualquer outra situação, se for alguma coisa, alguma situação cirúrgica, aí é repassado também para o oncologista acompanhar o caso. Não, o oncologista, ele é um médico clínico, ele é um médico que ele não faz cirurgias. Então o oncologista, ele vai... agora partindo do meu lado, depois eu falo da parte da oncologia. Então, a gente viu que tem um câncer ali. A gente vai encaminhar esse paciente para o mastologista e aí ele vai ter uma programação cirúrgica, se for o caso, né? Em alguns tipos de câncer, primeiro você pode até começar fazendo uma quimioterapia. Quem faz essa quimioterapia é o oncologista. Certo. Então, a parte de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, tudo isso quem maneja é um oncologista. E aí o oncologista ele vai cuidar da parte de medicações e também dos efeitos colaterais. Porque infelizmente hoje em dia, pensando no manejo do câncer no geral, as quimioterapias elas tentam matar as células do câncer, certo? Só que a gente não chegou num ponto da medicina ainda que a gente consegue fazer um remédio que mata só a célula ruim. Certo. A gente ainda tem medicações que, por mais que elas matem as células ruins, elas também vão matar as células boas. Por isso que a quimioterapia, ela traz tanto efeito colateral para o nosso paciente. Entendi. Tá? E não só relacionado à mamografia, às mamas, mas também tem a questão do ovário, né? Que o paciente, o médico, o ginecologista também, ele começa o atendimento lá com ela e se ela perceber qualquer coisa, também dá continuidade no caso do oncologista também. Na parte de ovários, por exemplo, tem algum cisto do paciente. Isso. O cisto ainda é tratado com o gineco. Isso. Na parte dos ovários não existe um exame de rastreio, então acho que isso é importante a gente falar também, para diagnosticar precoce. A ideia do rastreio, a ideia do porquê o Outubro Rosa é tão importante ainda pra gente, né? Porque hoje em dia, se a gente pega um câncer muito no comecinho, a gente reduz a mortalidade dessa paciente de uma forma brutal. E a gente
consegue elevar o índice de cura dela, e não só o índice de cura, fazer com que o tratamento traga menos perturbação na qualidade de vida dela. Certo, né? do início do tratamento. Para os ovários, a gente não tem isso ainda. Então, ela às vezes é uma paciente que tem uma dor pélvica, uma dor ali na região de baixo ventre, foi fazer um ultrassom e acaba percebendo essa alteração nos ovários. A partir disso, não existe também biópsia de ovários, né? Então, a partir disso, a conduta ou vai ser um exame de imagem mais específico, ou vai ser uma conduta cirúrgica. Depois que a gente fechou o diagnóstico, aí a parte de quimioterapia, radioterapia, enfim, tudo isso é com o médico oncologista. Tudo a gente faz em acompanhamento conjunto, que a gente chama, É isso né? que eu ia perguntar. Doutora, então nessa situação também, o médico, o masto, o ginecologista e o oncologista, eles trabalham em parceria, em conjunto, no tratamento desse paciente, né? Isso. No geral, quando a gente passa a bola da parte do câncer de mama para o mastologista, quem vai acompanhar mais a parte do câncer de mama vai ser o masto, e o ginecologista vai dar o suporte das outras condições ginecológicas dessa mulher. Depois disso, o mastologista ele acompanha junto com o oncologista. O masto, é lógico que ele também entende, né, quando é indicado ou não é indicado uma quimio, uma rádio, uma imuno, né? Mas ele também acompanha muito mais de perto a parte cirúrgica. Então, a partir de que momento a gente faz a cirurgia, a partir de que momento a gente precisa fazer o esvaziamento axilar, que para quem não entende direito, é quando a gente tira esses linfonodos que a gente examina na paciente para evitar de que esse câncer se dissemine, ou até para diagnóstico de metástases, né? Então, e aí eles vão caminhar juntos, um tratando mais da parte clínica, então, quimioterapia, efeitos colaterais, como que tá o rim? A quimio tá parando o rim desse paciente? A quimio tá parando o fígado desse paciente? Porque, como eu falei, né, ainda a quimioterapia também altera esse tipo de, esses órgãos, né? E o masto em conjunto, aí a decisão, no geral, ela é em conjunta e sempre trazendo o paciente para dentro da decisão. Isso é muito importante, então Sim. Os três trabalham juntos, né? Isso. E com relação ao câncer de mama, ele também tem um índice no homem também, né? Ele pode acontecer Sim. no homem, né? Quem trata o câncer de mama no homem? É o mastologista? É o urologista? Quem que trata? O câncer de mama do homem, ele é muito mais raro, mas o homem tem tecido de mama igual às mulheres, então sim, ele pode ter um câncer de mama, né? Quem vai acabar vendo esse câncer de mama não é o urologista. O urologista, ele cuida da parte urológica, que é pênis, próstata, até ali junto com a bexiga, ureter, uretra, isso é o urologista, né? Que a gente associa muito o urologista como ginecologista do homem. Exatamente. Né? Mas não. E aí, quem cuida de mamas é o mastologista. Ah, legal. E aumentou, a gente tem percebido aí, até pessoas famosas na televisão, em tratamento, o câncer de mama ele cresceu demais, né? Isso tem algum, devido ao que? A nossa alimentação, a agitação do dia a dia, alguns estudos estão dizendo o quê? Na verdade, para responder essa pergunta, ela é uma análise muito mais crítica do que até pensando na situação do mundo hoje, né? Então, hoje em dia, a gente pensando nos dados mais recentes do Instituto de Câncer do Brasil, que é o INCA, o principal tipo de câncer hoje ainda é o câncer de pele não melanoma, né, que são aqueles cânceres de pele basocelular, espinocelular, eles são os mais comuns devido à exposição aos raios ultravioletas do sol. Depois disso, a gente faz uma outra classificação, que são os cânceres não cânceres de pele. Então, na mulher, o principal câncer ainda é o câncer de mama. E aí vem uma parte crítica, né, aumentou a quantidade de câncer, ou na verdade a medicina avançou a ponto da gente conseguir fazer mais diagnóstico, né? Então, hoje em dia, a campanha do Outubro Rosa, ela é importante por causa disso, ela veio com tudo para levar as mulheres a fazerem esse exame e ter esse diagnóstico cada vez mais precoce, né? Para começar o tratamento e ter um êxito nesse tratamento. Consequentemente, isso aumenta o número de diagnóstico de câncer de mama do que numa mulher que nunca nem foi atrás, né? Agora, assim, uma mulher que nunca foi atrás, ou porque ela não tem um convênio médico, ou falta informação, mesmo com a campanha do Outubro Rosa,
qual o sintoma que ela pode desenvolver? Ela tem algum sintoma para falar, olha, eu acho que estou com alguma coisa de errado aqui. Quais são os principais sintomas que ela pode perceber? O câncer, no geral, ele é uma doença muito silenciosa, né? Então, ele não vai trazer sintoma quando ele tá no começo. Ele vai trazer sintoma quando ele tá grande, né? É uma doença ainda que desafia a medicina num nível absurdo, porque ela é traiçoeira. Ela só vai se mostrar quando não tem, às vezes, muita coisa que a gente consiga fazer, né? Por isso, de novo, a importância do rastreio, a importância da mamografia, a importância do Outubro Rosa, né? Pra gente pegar antes dele começar a ter sintoma. O Outubro Rosa, o que a gente vê são muitos institutos aí, nesse mês agora, fazendo muita campanha mesmo. Isso. Prédios aí, motivando as pessoas aí procurar, né? O que a gente tem visto também, como você disse agora há pouco, se descobriu muito mais por conta desses exames precoces, esse número, essa quantidade de exames precoces que a gente acaba tendo que fazer, as pessoas Sim. fazendo, descobrindo tudo isso. Agora, você ainda acha que o Outubro Rosa precisa fortalecer mais isso? Precisa divulgar mais? Precisa ter mais? Porque hoje as mídias, elas falam tanta coisa hoje. Uma pessoa que cria um TikTok, ela fica famosa e às vezes não está dando importância para uma coisa dessa. Sim, com certeza precisa ser divulgado. Até porque qual que é a importância de verdade, assim? O que vai mudar? Qual a diferença entre fazer agora e fazer depois? Se a pessoa não faz um rastreio, quais são os sintomas? Foi o que você me perguntou. Então, ela vai ter dor, ela vai ter sangramento pelo mamilo, ela vai perceber um nódulo muito avançado. Ou pior ainda, ela vai ter o sintoma da metástase, então ela vai ficar com falta de ar porque ela tem água no pulmão, porque a doença já chegou lá. Ela vai perceber que a barriga inchou porque a doença está na barriga e começou a ter água na barriga, né? E a partir do momento que está aí, uma cirurgia pequena, difícil, que a gente podia tirar um pedaço da mama, a gente tira a mama inteira, às vezes tem que tirar... tem que abrir a barriga, às vezes tem que tirar água do pulmão, muitas das vezes se torna irreversível. Né? Exatamente. Então, a importância do Outubro Rosa é da informação e da prevenção mesmo, de fazer os exames, né? Exatamente. O diagnóstico, o que a gente vê também, infelizmente ainda, no tratamento público, é a demora, né? Então, assim, a gente percebe que há uma demora entre o exame, a conclusão do exame e o início do tratamento. Isso prejudica demais o paciente, né? Sim, assim, o SUS em si, ele é ótimo, né? Ele no dia a dia de quem tá no postinho, a gente percebe que as mulheres, elas têm acesso à mamografia, elas conseguem fazer os ultrassons, quando a gente tem o diagnóstico fechado para um câncer, na maioria das vezes a gente tenta agilizar esse processo de chegar no tratamento. Às vezes isso é demorado, né? Tem filas e filas. As filas para alguns especialistas, elas demoram mais. Hoje, eu não vou saber dizer para você quanto tempo está demorando, por exemplo, um paciente que está com uma suspeita de câncer até ela chegar no diagnóstico definitivo dela. Certo. O que eu consigo te falar é que a partir do momento que a paciente consegue uma consulta no ginecologista, ela vai ter acesso à mamografia dela. Então já é um avanço, né? Sim. Já é um avanço, porque ela já passou com o ginecologista, ele detectou, passou o exame, ela vai conseguir fazer a mamografia. A mamografia ela consegue fazer. No geral, a biópsia e tudo mais consegue, só que demora um pouquinho mais. E, obviamente, quanto mais tempo demora, pior para o paciente. Legal. Importante saber disso. Doutora, a gente percebeu aí, inclusive uma atriz famosa americana, que ela fez um exame. E porque tem essa questão da genética, muitas vezes falam que se o pai, o avô, enfim, desenvolveu um carcinoma, que alguém da geração possa vir a desenvolver. Qual a ligação que isso tem, né, de genética, de familiar? E também a questão que ela fez a cirurgia prevendo já um problema futuro. Isso daí é uma coisa que você acha que vai ser comum as pessoas fazerem isso? Esse exame que detecta essa situação, ele é 100% confiável? O que você acha disso?
É uma questão polêmica e é uma questão que sempre está à tona em todas as discussões quando a gente fala de câncer de mama. Então, existem indicações específicas para a gente fazer o rastreio da alteração genética na mulher. Então, por exemplo, um pai, um avô, um parente homem ter um câncer de mama já por si só é um fator de risco super importante, porque não é para um homem ter um câncer de mama. Uma parente de primeiro grau feminina, então uma mãe, uma irmã que tem um câncer de mama, principalmente abaixo aí dos 40 anos, também é um fator de risco. Uma mulher que teve câncer, mais de um câncer de mama, também é um fator de risco para a gente pesquisar o teste genético. Pensando em testes genéticos e fazendo uma avaliação crítica mesmo da genética da gente. Às vezes a gente tem um gene e não significa que a gente vai ter aquela doença. Então não é porque eu tenho o BRCA, que é o gene mais famoso, tenho o BRCA1, BRCA2, não é porque eu tenho esse gene que com certeza eu vou ter câncer. E isso para qualquer genética. Não é porque eu tenho o gene do olho azul que com certeza eu vou ter olho azul. É a mesma coisa, né? Certo. Tudo depende do nosso ambiente e aquilo que a gente está exposto. Então, acho que até em alguma pergunta você perguntou sobre alimentação, estresse, poluição. Tudo isso sim influencia com certeza, porque você tem uma predisposição genética. Você está em um ambiente que predispõe você a ter, você junta os fatores e isso aumenta o risco de você ter essa doença. Então, não é porque o seu exame genético veio positivo que você necessariamente vai ter câncer. E o jogo que você tem que fazer é conversar e discutir isso com a sua paciente. A adenomastectomia radical, que foi o procedimento que ela fez, o que é isso? É você retirar o tecido mamário de ambas as mamas. O BRCA é só um dos genes que está envolvido no câncer de mama. Então, esse gene em específico, ele aumenta o índice de câncer tanto na mama quanto nos ovários. Por isso que quando essa atriz ela fez a adenomastectomia, também retirou os ovários. Né? É uma técnica que ela é de risco, ela é indicada hoje nessa situação? Risco toda cirurgia vai ter. Certo. Então a gente pode entrar ali na barriga da pessoa para tirar os ovários, machucou uma bexiga, machucou o intestino, sai usando sonda, paciente foi passar pela anestesia, poxa, não se deu bem, teve um infarto na mesa de cirurgia, a gente foi fazer uma cirurgia que era para ser super tranquila, pegou um vaso, sangrou até morrer, risco toda cirurgia vai ter. Mas é indicado, é recomendado essa prática quando se descobre fazer a mastectomia total, né? Isso, essa decisão ela é compartilhada. Então não é uma decisão somente do médico. Então a gente precisa realmente conversar com a nossa paciente. Olha, você tem esse gene, você tem tal porcentagem de chance de ter um câncer de mama. Você pode tirar suas mamas e a gente faz essa cirurgia, ou a gente pode aproximar os seus exames, fazer um rastreio com ressonância com mamografia mais precoce e a partir do momento que esse câncer aparecer, a gente faz o tratamento para ele. Né? Entendi. Então, não é porque teve esse teste positivo que você precisa obrigatoriamente fazer a cirurgia. Tudo isso é uma discussão. Né? Isso também depende da idade do paciente na situação que ele fizer esse exame e detectar esse problema de uma mulher genética, com 20 anos com o gene que nunca foi mãe e quer engravidar, talvez ela queira esperar engravidar para depois pensar numa cirurgia dessa. Então, são casos e casos, e tudo isso demanda uma consulta e uma avaliação não só com, aí, pensando, né, não só com o ginecologista, nem só com o mastologista, a gente também tem que pensar aí nas outras áreas. Então, na psicologia, o impacto de retirada de mamas que isso vai trazer para uma mulher, o impacto de entrar na menopausa, porque quando a gente tira os ovários, a gente entra na menopausa. Então, tiramos os ovários. Você está preparada para entrar na menopausa? Dependendo da idade, a mulher não está preparada psicologicamente para isso. Então, é toda uma equipe multidisciplinar para a gente tomar uma decisão. Isso é importante. O psicólogo está acompanhando essa situação, sim, né? Sim, com certeza. Bom, Tatiane, foi muito bom ter você aqui, doutora. Foi muito produtivo, essas informações são muito importantes. A Oncoexpress agradece a sua presença aqui. E assim, para a gente finalizar, o que você tem a dizer assim, para esse pessoal que está ingressando nessa área de ginecologia também, que é a sua área, a sua especialização? Você acha que é uma área muito
é muito fascinante, é muito burocrático? O que você tem a dizer para as pessoas que estão assistindo? Primeiro eu queria agradecer o convite, eu espero ter ajudado não só a vocês, mas também a todo o público que está assistindo, ter sanado pelo menos algumas dúvidas. Poxa, eu sou uma amante da ginecologia obstetrícia, então não tem como eu falar mal da minha especialidade, eu adoro. Não é fácil muitas das vezes, né? Então aí, burocrático ela é, mas a maioria também é. Só que para mim, o benefício que traz na minha vida é muito maior do que o sacrifício que ela também dedica, né? Então, assistir, na verdade não só assistir, né, fazer um parto, estar perto do nascimento de uma criança, para mim é incrível. Você acompanhar uma paciente que você fez o diagnóstico de câncer e conseguir dar a notícia de que ela está curada daquela doença, para mim é incrível. Então o sacrifício de você sair de casa na hora de um trabalho de parto às 3 horas da manhã porque a sua paciente está parindo, é menor do que a felicidade de ver ela com a criança no colo. Então vale a pena. Com certeza. Ah, legal. Obrigado, viu, Tatiane, por Eu que tudo. agradeço. E em breve teremos mais novidades aí, tá bom? Com certeza, muito obrigada. Valeu, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.